E fala galera, tudo bem? Beleza? Hoje a gente vai começar uma pegada nova aqui no canal, vai começar uma coisa diferente, que vai ser uma série de aulas sobre análise gráfica. Então já se inscreve aqui para você não perder nenhuma aula, que eu vou ensinar muita coisa legal. Tenho várias aulas gravadas aí de mentorias que eu já fiz e vou estar disponibilizando isso aqui como presente de 400 inscritos aqui no canal. Hoje eu vou estar gravando a nossa aula zero. A aula zero eu vou estar ensinando, antes da gente aprender a mexer com gráfico, a gente vai precisar aprender a mexer com a plataforma de gráfico. Então eu vou passar para a gente um tutorial de como mexer no TradingView, né, as configurações, os indicadores, como que adiciona tudo lá, para a gente seguir nas próximas aulas. Então vamos começar aqui de cara, né? Eu estou no site do TradingView aqui, né? Ele é o tradingview.com.br, né? br.tradingview.com, e você clica aqui para abrir a sua conta, né? O comece agora. Inscrever-se aqui em cima, né? Você vai começar abrindo sua conta, é 100% gratuito, né? Você pode ter planos pagos aqui para ficar livres de anúncio. Planos pagos, eles vão te dar direito a mais coisas, né? Mais indicadores, mais alarmes, mas a princípio, para você começar, você só precisa vir aqui e entrar, olha só, não possui uma conta, e inscrever-se. Beleza, eu vou querer inscrever aqui com e-mail, né? Eu vou criar um e-mail novo, vou vir aqui em gerador de e-mail, criei aqui um endereço de e-mail fake só para a gente estar criando a nossa conta aqui. E muito bem, a gente está aqui no site, né, tudo normalzinho já de cara, a gente já está aqui no layout básico. Uma vez que a gente cria a conta, a gente vem para a página principal aqui do TradingView e tem uma série de coisas aqui que pode fazer. Você pode ver a análise de outras pessoas, aqui tem as ações maiores altas, maiores baixas, né? Tem a própria comunidade dele, o pessoal faz streams, cria estratégias, análise gráfica, análise técnica. Tem rastreador de fundamentos, né, notícias, aqui os mercados, né, você consegue operar com corretoras aqui dentro. É um site bastante completinho, mas a gente vai aqui na parte de gráfico. Então aqui na parte de gráfico, esse é o layout básico. Logo que você abrir a tela, já vai aparecer aqui dessa forma. Pode ser que apareça algum anúncio aqui, porque essa é a versão gratuita. E eu vou passar com a gente em todas as ferramentas, né, vou mostrar o que são as coisas mais importantes. A primeira coisa que eu gosto de fazer é colocar no tema escuro. Eu não gosto do tema claro, né? Se você gosta, pode usar no tema claro, mas eu gosto aí do tema escuro. Então, primeira coisa, começando aqui nas abinhas aqui de cima, né? Aqui é onde a gente escolhe qualquer ativo, né? Então vamos colocar aqui o Bitcoin, por exemplo, olha só. Lembrando que você sempre tem que olhar uma moeda e uma paridade, tá? Caso você queira ver uma ação, algum ativo do mercado tradicional, por exemplo, a Apple. A gente consegue ver as ações da Apple aqui. Ele não serve só para criptomoedas do TradingView, ele serve para qualquer ativo que você quiser ver. Eu, por exemplo, vou ver o Bitcoin aqui agora. Olha só, a gente tem o gráfico do Bitcoin aqui, né? À direita a gente tem os tempos gráficos, né? Que cada tempo gráfico a gente consegue ir navegando. Então tem até de segundos, minutos, horas, dias, semanas. Então eu vou deixar no gráfico de um dia aqui. À direita temos a escala de preços e embaixo a gente tem a escala de tempo, né? A quantidade de tempo aí que vai passando. Então aqui março, maio, julho, setembro, novembro. Rodelinha do mouse para aproximar, né? E distanciar aqui, dar um zoom in e um zoom out no gráfico. E aqui a gente consegue também ver o tipo, né, de gráfico. Você quer ver um gráfico de linhas, um gráfico de velas, né, que são os famosos candlesticks. Agora, antes da gente voltar para essa parte aqui de cima, que tem bastante coisa legal, a gente vai passar nessas ferramentas aqui do lado, que são a parte mais importante do TradingView no meu conceito, né? Cada uma dessas abazinhas aqui, ela abre várias outras. Então, olha só, a gente tem uma série de recursos que pode usar. Por exemplo, linha de tendência, né? A gente vai utilizar para fazer desenhos aqui no gráfico. Então, a gente pode aqui traçar linhas de tendência só clicando aqui nessa linhazinha. Existem várias ferramentas, né? Por exemplo, o raio. A gente pega aqui dois pontos e ele já traça aqui uma reta muito grande. A gente tem as linhas horizontais, né, para fazer retas aí, horizontais aqui no gráfico, raios horizontais, que é a partir aqui de um determinado ponto, né? Então a partir desse ponto vai ficar tudo reto ali para mim. A gente tem canais, a gente tem aqui linhas verticais para estar fazendo, é bastante coisa, né? A gente consegue fazer, por exemplo, um canalzão aqui, olha só que legal. E tudo isso para estar analisando o gráfico. Logo embaixo a gente tem umas ferramentas um pouquinho mais avançadas, por exemplo, as ferramentas de Fibonacci, caixa de Green, leque de Green e vários outros estudos aí
baseados na própria tendência. Então a gente consegue traçar aqui linhas de Fibonacci para medir aqui extensão e retração dos movimentos. Isso é muito utilizado para fazer projeções, tá? Isso aí já é uma aula mais avançada que eu vou estar postando aqui futuramente no canal, mas a gente pode aqui estar fazendo, por exemplo, projeções de preço com base no próprio movimento do gráfico. Na próxima abinha são desenhos que a gente também pode fazer, tal como o pincel, né? A gente pode usar isso aqui para rabiscar. Eu uso isso bastante para estar fazendo as minhas análises. A gente pode fazer aqui retângulos, a gente pode fazer círculos também, olha só que legal aqui no gráfico. Sequência de demonstração, né? Então a gente pode fazer aqui uma espécie de sequência. Realmente é uma plataforma bem completa, né? Triângulos, retângulos, arco, curva dupla. Logo em seguida a gente pode fazer anotações, né? Então a gente pode aqui colocar textos, olha só, para fazer anotações aqui no gráfico, olha só que legal. Eu uso isso muito quando eu vou fazer análises, né, para estar deixando ali alguma observação, alguma coisa assim legal para estar postando nos grupos. A gente consegue fazer notas, consegue colocar aqui uma ideia, né? Então se você quiser fazer uma publicação de uma ideia, igual quando eu mostrei que as pessoas publicam análise, você pode colocar um link para essa ideia aqui. Comentários, seta, até emoji eles têm aqui, olha só que legal. Aqui a gente tem uma parte só de emojis do TradingView. Passando mais para frente, aqui são uma série de padrões gráficos, né? Então a gente consegue traçar padrões como, por exemplo, ombro, cabeça e ombro. É um padrão bem legal, um padrão de reversão aqui do mercado que o TradingView ele consegue fazer com que a gente visualize esse padrão. Tem as ondas de Elliott, tem vários padrões aqui super legais que as pessoas gostam de utilizar e que o TradingView fornece isso para a gente. A gente tem também dados percentuais e relação de risco-retorno. Então a gente pode abrir posições, por exemplo, compradas e vendidas, né? Traçar alvos, posicionar stop para saber relação entre o risco e o retorno, tanto de short quanto de long, né? Ou seja, de posições compradas e de posições vendidas. A gente pode medir aqui variação percentual, né, de data e preço. Sério, gente, é muita coisa que o TradingView fornece para a gente. Tanto é que ele é, de fato, o site mais utilizado aí para estar se analisando o mercado. Logo abaixo, né, a gente tem aqui um cortezinho, então isso aqui já vai ser outra coisa, que aqui vai ser meio que uma ferramenta de medir mesmo, tá? Isso aqui é só para a gente estar dando uma olhada em percentual, variação de espaço-tempo, mas nada que a gente fizer aqui vai ficar marcado no gráfico, né? Se eu der um clique fora já passou. E logo em seguida uma lupazinha, né? Se a gente quiser dar um zoom aqui, zoom in, zoom out aqui no gráfico, ele proporciona isso pra gente. Próxima ferramenta é o imã forte e o imã fraco, que eu uso bastante, que ele ajuda quando a gente está fazendo algum tipo de desenho a grudar, né? Então se eu ligar aqui o imã, observa que o mouse ele vai tender a pregar, olha só, ele está pregando junto a essas velas. E para que isso é bom? Quando se você for traçar alguma coisa, né? Eu vou traçar uma linha. Eu quero que essa linha ligue dois pontos de forma milimétrica, olha só, ela ligou essas duas máximas aqui, ela ligou esses dois pontinhos aqui. E o imã forte, ele só vai ficar grudado o tempo inteiro nessas pontinhas, né? O imã fraco, quando você chega perto, ele gruda, e o imã forte, o tempo inteiro, ele vai grudar nas pontinhas. Próxima ferramenta é esse lapisinho aqui, ó, que ele vai sempre manter a última coisa que você quiser, né? Então você vai poder fazer vários desenhos sem precisar ficar voltando. Caso ela esteja desligado e a gente vier aqui e fazer um desenho, a gente só faz esse desenho e o mouse volta para a opção aqui normal, né? Que seria essa cruzinha. Caso essa ferramenta ela esteja ligada, a gente vai ficar sempre aí no modo desenho, né? Só caso a gente aperte ESC ou então saia dessa ferramenta, que a gente volta aí para o layout normal. Mais para frente, né? O próximo a gente tem um cadeado, que é para caso a gente faça algum desenho e não queira correr o risco, às vezes, de mexer nesse desenho, ou às vezes de deletar ele sem querer, você só liga esse cadeadinho e tá feito. Você não pode mais mexer nesse desenho, você não pode mudar ele de lugar, né? No caso deletar, eu acho que até pode, né? Porque deletar você está apertando uma tecla. Mas de qualquer forma, ele vai impedir com que você mexa nos seus desenhos sem querer. E por último, é para caso o seu gráfico ele esteja todo rabiscado, né, cheio de um tantão de coisa, e você quer dar uma limpada nele, mas sem apagar seus desenhos, você clica aqui e eles ficam ocultos, né? Então beleza, já vimos toda essa lateral aqui do TradingView. Por último, é só a lixeirinha para apagar os desenhos, né, apagar tudo. E voltando aqui para esse lado, a gente tem as listas. Para mim a lista é uma das coisas mais legais porque você simplesmente vai gerenciar o seu ativo, né? Então se eu quiser vir aqui e colocar uma parte só de criptomoedas, eu vou vir, por exemplo, adicionar uma seção
E dentro dessa seção aqui, eu vou colocar só cripto, olha só. E aí eu vou adicionando vários ativos, né? Eu clico nesse maisinho aqui e eu quero ter o Bitcoin nessa minha lista de criptomoedas, olha só. Bitcoin, eu quero ter também o Ethereum. Eu quero que o Ethereum fique na minha lista. E qual que é a vantagem disso? Fica muito mais fácil você estar acompanhando. Opa, acho que eu nem adicionei o Ethereum aqui, né? Deixa eu colocar ele de novo. Muito bem. Fica muito mais fácil de você acompanhar os seus ativos favoritos, seja do mercado tradicional, seja do mercado cripto. E ainda na lista, né, a gente consegue sinalizar alguns tipos de ativos, por exemplo, com as bandeirinhas. Olha só, todas essas cores aqui, você cria uma lista. Você pode criar a cor vermelha, a cor azul, a cor verde. Então vamos supor, eu estou aqui nessa minha lista e aí eu entro em um trade no Bitcoin. Então eu sinalizo ele, por exemplo, de vermelho. E aí essas linhas em vermelho são os meus trades ativos, né? E é legal que a gente consegue ver o preço, a variação percentual. Ele forma um gráficozinho aqui mostrando quantos por cento, né, a nossa distribuição. Então você pode fazer uma carteira com base nessas listas do TradingView e é super legal, é super completo. Próxima funcionalidade são os alertas. Os alertas eles são muito utilizados, né? Inclusive o meu TradingView ele é pago mais por causa de alerta do que de tudo, que ele vai te mostrar quando o preço chegar em um determinado patamar. Então para você adicionar um alerta, você simplesmente clica aqui, ó, em criar alerta. E você pode colocar aqui várias coisas, por exemplo, o Ethereum, né, quando ele chegar aqui próximo aos 3.355, eu quero que ele me avisa. Ou então quando ele tiver maior que isso aqui, se eu quiser traçar um canal, né, por exemplo, eu quero o Ethereum entre esses 33, né, esses 3.300 e os 3.000 redondo. Então eu posso simplesmente criar um limite para caso ele estiver nessa range, ele vai me avisar. Olha só, ele cria um alarmezinho aqui super bonitinho. Na versão gratuita a gente só tem um único alerta, por isso que eu gosto de ter a versão paga, mas não deixa de ser algo interessante. Eu vou voltar a isso daqui a pouco quando a gente passar nos indicadores. Próxima abinha são notícias e manchetes, então a gente pode pegar aqui com base no ativo, né? Se eu vier aqui, por exemplo, no Bitcoin, a gente consegue ver manchetes e notícias para o Bitcoin. Isso é muito interessante para você estar aí sendo atualizado de várias coisas que estão acontecendo. O próximo, janela de dados, né? Uma coisa aí, um resumão sobre o que está acontecendo no Bitcoin, o volume, fechamento, mínima e máxima, esse tipo de coisa. Próxima coisa, né? A gente está vendo aí os ativos mais quentes, as maiores altas, as maiores baixas na bolsa de valores. A gente pode pegar aqui na bolsa americana, a gente pode ver índices, vários países. Então a gente pode ficar sempre de olho em quais ativos estão em alta, em quais ativos estão em baixa. E para o mercado tradicional a gente tem o calendário econômico, né? Ele vai falar sobre dividendos, ele vai falar sobre eventos importantes. Então, caso você opere no mercado tradicional, sempre fique de olho nessa abazinha, que ela é muito interessante. Próxima coisa, minhas ideias, né? Quando eu fizer alguma análise, eu posso simplesmente postar ela aqui, seja para público ou seja para privado. Você pode simplesmente publicar suas análises, gravar um vídeo aqui, mostrando o que você está fazendo, porque o TradingView também é uma rede social, né? Você tem o seu perfil aqui, que quando você entra nesse perfil, lá aparecem as análises que você publica e tudo mais. Seguindo um pouquinho mais para frente, a gente tem um chat, onde as pessoas postam várias coisas aí o tempo inteiro, ficam discutindo sobre probabilidades, sobre possibilidades, possíveis cenários, né, e o que eles estão de olho. Então também é muito legal para ficar de olho nesses chats, né? Você pode conversar com uma pessoa no privado também, caso você siga alguma pessoa. Então aqui você pode manter conversas ativas. Próximo, central de ideias, né? Você pode seguir as pessoas, você pode seguir os perfis. Então, por exemplo, o meu perfil é o Crypto. Vamos ver se eu consigo me achar aqui, né? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Olha só que legal. Crypto, pessoas, olha só, eu tô aqui, eu posso simplesmente vir, me seguir. E olha só, eu posso mandar uma mensagem. Olha só que legal. Preciso verificar a conta no caso, né? Mas sempre que tiver alguma novidade, você vai aparecer aqui para mim. Se eu publicar alguma ideia, né? Se a gente estiver trocando alguma ideia aqui, ela vai aparecer aqui para você. Simples assim. Nossa próxima funcionalidade são os streamers, que tem pessoas que fazem coisas ao vivo aqui, então você pode ver a análise ao vivo das pessoas, elas operando ao vivo. Olha só que legal, tem um rapaz aqui que ele está analisando uma série de criptomoedas, então aqui você consegue ver ao vivo e também interagir com ele. Olha só que legal que o TradingView fornece pra gente. Mais para baixo a gente tem as notificações, né? Caso tenha alguma notificação aqui na sua conta, novidade, atualização, qualquer coisa, ele vai te manter informado.
Aqui é sobre negociação, né? Quando você puder conectar corretoras para fazer trades nesse ativo, você vai vir aqui. Então isso é muito comum no mercado tradicional, mas tem algumas exchanges como a FTX, né, por exemplo, ou então a Bitstamp, que você pode conectar a sua conta e fazer trades aqui direto no TradingView sem precisar de ir lá no site, né? Livro de ofertas, a gente consegue também ter acesso ao livro de ofertas lá desse determinado ativo, ver as ordens que estão de compra e de venda e ainda operar acima disso. Olha só, aqui é basicamente a parte de operação. E por último a gente tem a central de ajuda e a árvore de objetos, né? Então tudo que a gente tiver aqui nesse gráfico, né, seja desenhos, seja retas, seja às vezes alguma análise aqui de Fibonacci que a gente consegue gerenciar tudo aqui nessa última partezinha de camada. Então a gente pode criar uma série de coisas, né? Um grupão aqui para você estar vendo ele ou não. Então eu vou colocar esse grupo aqui como análise, por exemplo. Olha só, renomear análise. Então aqui vão ser as minhas análises. Sempre que eu fizer uma análise legal, algum rabisco aqui no gráfico, eu vou jogar aqui para dentro de forma que eu consiga sempre estar ou locando para não estar mexendo ela no gráfico, ou então ocultando de uma forma mais fácil. E depois disso a gente vai voltar para essa partezinha aqui de cima, para os indicadores. Os indicadores eles também vão aparecer, por isso que eu preferi passar por aqui primeiro, né? A gente consegue vir aqui, olha o tanto de indicador que tem. Indicadores são ferramentas gráficas que vão te auxiliar na tomada de decisão, como por exemplo médias móveis, né? Então se eu digitar aqui média móvel, olha só, média móvel, ele vai traçar uma linhazinha para a gente saber se o preço está acima ou abaixo da média. Isso eu vou falar em indicadores na videoaula que eu vou postar, eu não vou dar tanta ênfase, mas é aqui que você consegue estar adicionando indicadores, outros indicadores super legais, né? O nosso RSI, Índice de Força Relativa, ele aparece aqui embaixo. Se eu quiser ver volume, a gente consegue ver aqui no volume, olha só, o volume ele aparece aqui embaixo também, as nossas barrinhas. E aí você vai montando o gráfico de acordo com a sua necessidade. E sério, gente, tem mas muito indicador mesmo. Tem o que as pessoas mesmo fazem. Então aqui tem milhares de indicador. Tudo coisa nova, tudo que você pode ver. Isso aqui é só sugestão da casa, tá? Você consegue ver vários outros aí, sinais técnicos, dados financeiros. Você pode, por exemplo, criar um script se você souber de programação. Tudo isso é coisa que o TradingView ele te auxilia. Sempre que você tiver um indicador, você pode entrar aqui nas configurações dele, que vai aparecer uma série de coisas aqui para você estar configurando. Por exemplo, o período da média, né? Eu quero uma média de 20 períodos. Ele vai lá e atualiza. Mesma coisa nesses indicadores, por exemplo, eu quero o meu RSI, mas eu não quero que o meu RSI tenha essa linha chata, né? Essa média aqui, eu não gosto dela de jeito nenhum. Então eu venho aqui, oculto ela, olha só, a gente já tem um RSI padrão. Tudo isso são ferramentas que o nosso TradingView consegue fornecer para a gente. A gente pode criar uma série de indicadores, né? Por exemplo, se eu tiver aqui com o RSI, a média móvel e o volume, eu posso vir aqui e salvar esse conjunto de indicadores, olha só. Teste, esse vai ser aqui o nosso modelo de teste. Então você pode mexer e colocar o setup que você quiser. O seu teste vai ficar salvo e sempre que você voltar, olha só, vai estar ali prontinho para você. Já acabando o nosso vídeo aqui, galera, passando aqui nas nossas últimas funções, que é a parte aqui de cima, a gente tem um replay para caso a gente queira voltar aqui no gráfico para testar alguma estratégia. O TradingView ele fornece essa possibilidade, né? Então, por exemplo, eu quero ver o que aconteceu com o gráfico, como que ele foi andando. Então eu vou apertando play, olha aqui. Ele vai seguindo, ele vai como se não tivesse nada acontecendo. Isso é super legal para você testar estratégias no passado e fazer simulações de algum trade para ver se você entraria ou não naquele cenário ideal lá que você estava olhando. Mais para frente, né, a gente tem esses quadradinhos para poder dividir a janela, que no caso precisava ser uma conta paga, então você pode dividir aqui em vários monitores, no caso, né, você pode dividir aqui a janela em dois e olhar um gráfico de um lado e outro para o outro. Aqui é o layout, né, que sempre que você quiser tudo que a gente está fazendo, isso aqui é um layout. Então se você tiver mais um estilo, mais um modelo de indicadores e quiser, por exemplo, tá com um gráfico todo rabiscado aqui, com um padrão de gráfico, uma série de indicadores, você pode simplesmente vir criar um novo layout gráfico e aí ele vai zerar tudo, né? Eu acho que eu só posso ter também um layout aqui na versão grátis. Mas é bom porque ele salva tudo que você faz, né? Então se eu fizer essa linha, aqui a nuvenzinha ele já mostra que está salvo. Se eu apagar essa linha, olha só, a nuvenzinha não salvou, agora ela salvou. Então você pode criar vários layouts aqui, você pode colocar para salvar automático ou não.
Por último aqui a gente tem as nossas configurações para mexer em tudo isso do gráfico, né? Se você quiser mudar os candlesticks, né? A forma com que eles estão aqui, mudar as linhas, mudar a própria aparência do gráfico, né? Eu gosto de tirar essas linhas, eu não gosto muito de linha, que eu acho que isso polui. Eu gosto bastante de estar operando dessa forma, gradiente, né? Eu gosto de colocar esse gráfico aqui num gradiente do mais escuro para o mais claro, por exemplo, algo mais ou menos assim dessa forma. Tudo isso é configurável no TradingView. E beleza, agora você fez sua análise, né? Você veio aqui, traçou suas linhas de tendência, você veio aqui, traçou todos aqueles padrões e quer compartilhar, você clica nessa câmerazinha e cria um link de compartilhamento. Muito bem, agora você pode mandar toda a sua análise, o que quer que você tenha feito, para as pessoas aí estarem acompanhando, né? O nosso tutorial de TradingView foi esse. A gente tem algumas ferramentas mais avançadas aqui, por exemplo, a programação de script, né? Caso você queira, você pode testar estratégias, você pode operar na sua corretora, você pode criar notas de texto aqui, né? Por exemplo, sobre o Bitcoin análise e fazer vários diários aqui, olha só, escrever várias coisas, ele vai ficar bonitinho aqui. E tem também rastreador de fundamentos de criptomoedas, que já é uma parte até mais complexa. Inclusive eu acho que merecia uma aula inteira só para a gente falar do rastreador de criptomoedas, porque a gente consegue filtrar as criptomoedas de acordo com os nossos setups. É muito legal, é muito útil e eu utilizo pra caramba. Mas a nossa aula vai acabando aqui para não ficar muito grande, né? Eu acho que eu já falei bastante, eu acho que eu ensinei tudo do TradingView, pelo menos para a gente estar começando e seguindo na nossa série de aula sobre análise gráfica que eu vou estar postando aqui no canal. Então tenham um excelente dia e até a próxima aula.